Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles que são essenciais para todos os professores. Sabe quando a gente estava no auge da pandemia, preocupado, lavando o saquinho, lavando o que você comprava no mercado? Sabe que a gente comprava coisinha no mercado e ficava dando uma lavada assim? Naquela época, nós já falamos sobre como muita coisa do ambiente virtual veio para ficar. E, gente, já existia e já estava a todo vapor antes do caso pandêmico que nós tivemos lá em 2020. Já estava funcionando. E veio para ficar mesmo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aprendizagem híbrida, mantendo a atenção e dedicação no ambiente virtual. Real, virtual, tudo isso é sempre uma boa discussão, né? Será que é tudo virtual mesmo? A gente usa esse nome só para separar? As duas coisas estão interligadas? São discussões que são importantes para o momento que nós vivemos hoje. E junto comigo, sentada à minha destra, está ela, a minha musa da virtualidade, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, Rê. Muito bom ter você aqui. Vamos pro papo? Bora pro papo, delícia eu estar aqui. Eu adoro falar sobre isso, né? Você sabe disso. Bacana. Já comentei em outros episódios, porque acho que você colocou muito bem, né? O período pandêmico, nós nos viramos, fomos aprendendo, mas já existia, já estava ali, não é? E agora? Como é que tá? Como é que anda esse negócio? Não é? E aí a gente pensando nesse Brasil gigantesco, escolas públicas, privadas, como é que tá tudo isso aí, né? É um assunto que ele não tem fim, que a gente precisa continuar sempre batendo na teclinha e tentando ajudar lá os professores e as professoras. Mas eu vou parar por aqui, porque a gente tem uma convidada, não é, Kelly? Que eu acho que ela vai nos ajudar Tá. muito mais. Se existir dúvidas, a gente hoje vai saná-las. Perfeito, perfeito. Porque junto conosco está aqui, sentada nessa mesa, alguém de alto garbo e elegância e que está muito além, muito à frente em todas as discussões envolvendo os ambientes virtuais e o ambiente da educação, está bem além mesmo. Nós temos com a gente a Gardênia Viana, que é supervisora de inovações educacionais, novos negócios e parcerias, e que manja muito sobre como utilizar, o que nós temos, como funciona, para onde vamos, onde iremos, onde estamos. Sabe aquele quando a gente começa documentário, que fala onde vivem, o que comem, Gardênia manja. Tudo bem contigo, Gardênia? Muito bom ter você aqui, pronta para o papo? Prontíssima, tudo ótimo, é sempre um prazer. Minha resposta para vocês sempre será sim. Yay! Muito obrigado. Então, vamos lá, fique conosco que nós já vamos pro papo. Descubra o Sistema de Ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o Sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O Sistema de Ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura. Todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de Ensino Brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Com a crescente integração de tecnologias no ensino, a aprendizagem híbrida tornou-se a realidade e é indispensável. Esse modelo combina o ensino presencial com o virtual e oferece flexibilidade, acesso a uma vasta gama de recursos digitais. No entanto, manter a atenção e dedicação dos estudantes no ambiente virtual tem se mostrado um bom desafio, muitas vezes. E sempre tem desafio na educação. É por isso que nós temos os professores, especialistas, estudiosos de educação. Fatores como a dispersão digital, falta de interação face a face e a dificuldade em criar um ambiente de aprendizagem engajador
podem impactar negativamente o desempenho dos estudantes. Pensando nesse cenário, trouxemos hoje aqui a Gardênia, que é supervisora de inovações educacionais da Editora do Brasil e que vai compartilhar dicas, estratégias, pensamentos, como que nós podemos fazer para engajar os estudantes de uma forma significativa e produtiva. E lembrando, o digital, o virtual, ele está aqui conosco a todo momento. Vamos lá! Regiane Taveira, quero começar a pergunta para você. Na verdade, eu vou começar respondendo e depois eu vou fazer a pergunta para você. Olha Melhor só que ainda. doido. Porque eu me lembro, Gardênia, presta atenção nessa que essa é ótima. Eu me lembro que quando eu estava na universidade, teve alguma exposição, né? Para quem não sabe, eu também desenho, coisas assim. A gente teve uma exposição onde eu fiz umas ilustrações inspiradas, acho que foi no Lima Barreto. E umas ilustrações, assim, mó legal. E aí vem o jornal da universidade, né? Alguém veio e fala assim, ai, vamos conversar. E já na época que eu estava na universidade, no fim da universidade, eu terminei o ensino médio em 2006, então a universidade foi 2009, mais ou menos, 2009 para 2010. Eu me lembro que vieram entrevistar, conversar, e tem toda aquela coisa de ser, ai, ele é novo. Porque realmente eu entrei na universidade, meu pai e minha mãe assinaram para mim entrar, porque eu não tinha idade, ainda não estava com 18 anos. E aí, o pessoal, nossa, ele é novo, vamos conversar. E aí tinha uma pergunta que era muito comum em tudo que falava sobre ambiente virtual, que ela falava assim: quantas horas você passa por dia na internet ou no virtual? E naquela época, eu me lembro que eu já olhei assim e eu falei: a gente está no virtual praticamente todo o tempo, assim, não tem mais uma coisa de começa aqui e termina ali, né? E aí eu me lembro que a conversa foi um pouquinho pro lado da educação. Mas na época ainda tinha muito aquela ideia, né, de que é uma briga, o virtual, o real, né, a educação e tal. E aí eu falei que não, porque muita coisa do que eu tinha aplicado, por exemplo, nos desenhos, foram coisas que eu aprendi online, conversando com pessoas, entendendo, vendo tutorial, né? E na época eu já falei que tinha um potencial muito grande para educação, como tudo tem. E ficou por isso. Anos e anos depois, isso só se intensificou. Eu acho que a pergunta que nós temos que fazer hoje é quantas horas ou quanto tempo a gente fica fora do acesso por virtual. Então, faz todo sentido a educação estar nesse ambiente, porque aí você está sendo atingido pela educação de todos os lados. E aí a minha pergunta para você, Rê, para começar, foi em Vai que lá. momento você percebeu que o virtual estava aí? Não tem jeito. É Eu isso. Tá demorei. aqui, tá na escola, tá em casa, tá em todo lugar. Eu demorei. Você falou que 2010, eu já contei minha história aqui, né? Porque assim, gente, nós somos, eu falo que eu insisto na tecnologia. Eu não nasci no mundo da tecnologia. Então é bem complexo. Diferente da minha filha, de você, né? A gente, eu fui aprendendo ali, né? A sobrevivente. Vamos que eu preciso e, né? Eu já contei aqui, em 2010 foi meu primeiro cargo de vice-diretora numa escola, onde eu tive que realmente sentar na frente de um computador e falar, e agora? E, gente, eu não sabia. Tá? Você fala, Regiane, você não sabe? Não, eu não sabia. Eu não tenho vergonha, porque eu acho que isso é legal, né? Eu falei, peraí, que eu tenho que fazer tudo nesse negócio aqui? Sim. Né? E aí, gente, não foi fácil. Por isso, assim, isso foi muito bom também, porque hoje, quando eu olho para um professor que fala, Rê, não consigo, e, gente, tem muita gente, tá? Não é pouco, não. Eu consigo olhar e me colocar de verdade um pouquinho naquela situação. Quando que eu entendi, Keller, né, respondendo a sua pergunta, eu fui para, né, eu já tinha feito pós, tal, mas eu fiz uma pós no Senac em 2015, que foi a que me levou para o Maravilhoso. mestrado depois, né? Dali eu consegui a bolsa, enfim. Ali eu percebi que não tinha como, de verdade, eu não aprender coisas que diziam que eram básicas. Mas, gente, para mim era muito difícil, né? Não tenho, é o que eu já falei, não tenho vergonha de falar, né? Imagina, 2015, 2016 eu já prestei, entrei, consegui o mestrado, e aí mas foi aquele bombardeio de coisas que eu Informação. falei, gente, tá? Lembrando aí, né, que eu já estava beirando os 50. Então, ai, Regiane, e é difícil, gente. Né? Só que aí eu tive que. Aí eu falei, não, não tem como. Né? Perguntava para um, mexia. Eu acho que o fuçar, fiz curso, não tenho vergonha de falar, não. Tá? Teve um momento que eu
peguei uma pessoa, paguei para uma pessoa me ajudar um pouco com relação a algumas coisas que eu não entendia, mas eu acho que ali o marco da minha vida com relação ao mundo virtual foi realmente em 2015. Olha isso. Eu falei, não tem jeito, eu preciso, eu tenho que aprender. E eu falo que hoje eu continuo num aprendizado sem fim, porque tem muita coisa, que é o que eu Sim, digo, é muita você mudança, né? nascer naquele, né, com tudo ali, é diferente de você ir aprendendo a lidar com tudo aquilo. E olha que, né, olhando hoje uma gestora de escola, que eu também tenho que fazer formação, ajudar meus professores, ajudar alunos. Então a gente sempre ainda se pega em alguns momentos, espera aí, como é que é isso aqui? Né? Mas o grande marco da minha vida, apesar que eu falo que um pouco tardio, né, no sentido do que já estava acontecendo no mundo, foi em 2015. Perfeito, perfeito. E é bom a gente entender, porque a Regiane já trouxe um ponto que é importante aqui. Professor, professora que está acompanhando a gente aqui nesse momento. Eu sei que a grande maioria dos professores já estão indo atrás, estão correndo atrás, né? Entendeu? Mas o mundo muda muito rápido, né? E a gente precisa acompanhar a molecada que está com a gente na sala de aula. Senão a gente não está entendendo aquilo que é a linguagem, aquilo que é importante. E aqui é o momento onde a Gardênia brilha pra gente. Gardênia, vamos lá. Com você agora. Duas perguntas, hein? Já vou começar pesado aqui, difícil. A primeira delas é como foi para você, né, se integrar com essas discussões sobre educação e o ambiente virtual? Como foi entender isso? Como foi o seu relacionamento? Como que você se aproximou? Sempre foi algo instintivo? Sempre foi algo fácil para você? Algo de interesse? E como foi esse aprofundamento? E eu gostaria muito de aproveitar que eu estou conversando aqui com a supervisora de inovações educacionais da Editora do Brasil também, para me dar um panorama. Porque a Editora do Brasil está sempre na crista da onda da discussão, por cima, sempre que a gente está falando sobre inovações. Sempre está lá. Então, ter a chance de conversar com você também é uma chance de eu entender um pouquinho mais como que está o cenário da educação e o uso do ambiente virtual na educação como um todo. Porque, vamos lembrar, já existia antes do processo pandêmico, mas ainda a gente estava acostumado com outras coisas. No processo pandêmico, a gente teve um uso emergencial em muitas escolas, né? Que algumas já estavam preparadas, já estavam vivendo, já tinham migrado, outras precisavam migrar emergencialmente. E depois disso, a gente tem ainda diversas ferramentas que estão sendo utilizadas, né? Na rede estadual de São Paulo, por exemplo, onde eu e a Regiane trabalhamos, um monte de ferramenta. Na rede particular de uma das escolas em que eu trabalho, muitas ferramentas, algumas fantásticas. Então, como que está esse panorama e como foi para você se relacionar com esse ambiente, entender um pouco mais, participar ativamente desse espaço? Então, eu acho que o mais gostoso da nossa geração é que a gente viu todo mundo surgir na nossa frente, né? E é bom o Vimos. mundo respeitar isso, porque nós somos a última geração que viveu aí essa, essa transição, né? Daqui a pouco a gente vai ser peça viva de museu, aqui já somos, eu acho. Eu sempre fui muito fluida com o movimento do mundo, né? Eu sempre digo, gente, o mundo ele brinca com a gente e disse, o rei mandou dizer, né? O mestre mandou e ele diz, ele sussurra qual é o próximo comando. E aos poucos a gente vai percebendo nuances de novas tendências. E eu sempre fui de fluir, sabe? Nunca fui muito apegada, não. Então, quando chega esse movimento da tecnologia na educação, o computador em sala de aula e as primeiras plataformas, os ambientes virtuais de aprendizagem, eu só fui fluindo e com uma intenção muito curiosa para absorver tudo e como que isso ia mudar a rotina de uma sala de aula, a rotina de um professor. A gente só flui, sabe? É bom não resistir. Uma coisa interessante é que, como o Keller falou no começo, já existia, mas o evento pandêmico ele trouxe, né, a popularização de uma forma muito mais forte, e no começo a gente falava muito assim, o ambiente real e o ambiente virtual, porque a gente não tinha o virtual como uma coisa real, e eu Sim. acredito que foi muito para essa geração que viu isso crescer, né? A gente entendia que era outro, não era o real. Eu saía do digital e eu ia para o real e havia essa divisão. O que não acontece para a próxima geração, a geração alfa, eles não entendem, entendem o ambiente virtual, né, que o Silvio Meira chama de digital, né? O futuro ele é digital, é o físico e o digital, são espaços de ser, espaços de estar, é apenas mais um espaço.
eu posso estar na praia, e aí eu tenho todo um desdobramento de ambiente de praia, eu posso estar numa festa, eu tenho ambientes e comportamentos de estar numa festa, e eu posso estar num ambiente virtual e eu vou ter um desdobramento social, psicológico e de interação nesse outro ambiente. É um lugar para estar. E é uma geração que nossa geração se adaptou, mas a geração que a gente ensina, eles já fluíram para isso e já conseguem vivenciar isso dessa forma e percebem o ambiente digital diferente do professor da geração anterior. Então, assim, eles embarcam muito mais nisso, né? Então, eles fluem muito mais. A gente foi fazendo comparações e adaptações, mas eles foram só vivendo, né? Para eles o mundo já era touch quando eles chegaram, e é bem natural. E eu acho que nesse ponto, né, onde a gente para entender com quem a gente está lidando e repensar a nossa posição mais uma vez, não só no manuseio das tecnologias, das plataformas e do ambiente virtual, mas como esse aluno percebe, interage e navega, e qual a importância e o propósito para ele, e como eu posso usar isso ao meu favor. E, mais uma vez, a gente é convidado a ter um olhar diferente das plataformas, das tecnologias, mas em como usar de uma forma significativa para esse Perfeito. aluno. A gente está recebendo uma segunda chamada a se inteirar sobre as tecnologias. Eu acho que a primeira pergunta eu dei uma extrapolada aqui já. Não, foi né? ótimo. Já fui para essa geração alfa, que eu acho que a gente está num novo momento de perceber. Porque isso leva à resposta da segunda pergunta, né? Como a editora do Brasil percebe isso? A gente parou para olhar como esse professor ele tem essa desenvoltura e esse manuseio com as plataformas, com o ambiente digital. A gente vem de uma experiência de embarque de conteúdo, de um momento síncrono e assíncrono com o aluno, de atividades online. A gente vem desse momento e passa a abrir o horizonte para as novas realidades e os novos movimentos do nosso aluno nas plataformas. Deixa eu trazer um exemplo aqui. A geração alfa, eles não entendem porque a nossa geração pesquisa coisas no Google. Como vocês pesquisam coisas no Google? Por que vocês fazem isso? Eu digo, gente, eles pesquisam onde? Eles pesquisam no TikTok. E quando vocês querem produzir alguma coisa, eles querem... a gente usa ChatGPT, então, assim... E onde vocês estão? Porque tem o pessoal mais jovem não está postando no Instagram. Que ambiente virtual eles estão habitando agora? Eles estão habitando as comunidades, eles estão dentro das comunidades. Aí a gente vai para o Discord, que é um ambiente de comunidade bem específico, e os close friends das redes sociais, né? Os jogos online, onde eles se juntam ali em comunidades. Então, tem esse comportamento também, que é uma extensão aí de ambientes virtuais de se estar, e que a gente está olhando para aproveitar isso como também chegar lá para trazer a nossa intencionalidade pedagógica e usar como ambiente virtual de aprendizagem. Então, a editora está focando muito nisso, de saber o que atrai esses jovens. A gente está olhando muito para os games, as inteligências artificiais, como a gente pode usar a nova narrativa de comunidades, de jogos, para estar trazendo esse aluno. Eu acho que não é nem trazendo, para estar indo ao encontro dele no ambiente onde ele está, com um contorno científico, um contorno educacional, um contorno de propósito, para que eles realmente naveguem na internet e não naufraguem, né? Tem toda uma questão de LGPD, tem questões da Deep Web, tem questões do próprio letramento digital com essas coisas todas. A gente está entrando agora na era da pós-verdade, a gente está se deparando com temas como deepfake com inteligência artificial, e esse aluno ele já está navegando nessas plataformas e precisa dessa matização e dessa experiência da nossa geração para dar direcionamento e
ser farol mesmo para ajudá-los nesse ambiente, porque eles já estão lá. Então, a editora está olhando muito para isso, para essas novas narrativas, para esse aluno que está nesse ambiente, como a gente pode chegar, trazendo proposições de atividades, aproveitando essas rotas alternativas de aprendizagem para incorporar, entender e educar lá onde eles se encontram no mundo digital, né, no ambiente digital deles. Então, assim, nossa busca por plataforma, por trazer atividades que façam sentido, por jogos que realmente esse aluno consiga aprender e, acima de tudo, ganhar maturidade para ter essa desenvoltura em ambientes virtuais, né, está sendo hoje um dos pontos de atenção nas nossas pesquisas sobre ambiente virtual para os alunos que vão aí usar o material da Editora do Brasil. Perfeito, perfeito. Gostei muito de ouvir, principalmente quando você falou agora sobre. Porque assim, a relação real e virtual. Eu vou partir daí, porque eu acho que é o ponto que eu acho bem importante, e que às vezes, para professores um pouco mais velhos, como eu, da minha idade aqui, que estou na casa dos 30 e pouquinhos, que já é um pequeno idoso, a Regiane fica revoltada quando eu falo isso, tá? Quer Ela fala que. apanhar, né? Ok. Não é. Ele quer apanhar, né? Porque o que acontece é que, assim, não tem jeito. A relação com o virtual, ela vai influenciar como eu me relaciono com meus amigos, ela vai influenciar como que eu me relaciono, como que eu me comunico, como que eu lido com informação, como que eu formo comunidade, como você mesmo levantou. Então, se a gente não entende esse movimento, eu não entendo o estudante. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Discord, assim que o Discord tinha saído, eu gosto muito de alguns jogos online também, tipo RPG, mas não jogos de joguinho, jogo de interpretação mesmo, jogo ainda meio com uma potência offline ali. E o Discord sempre foi muito bacana para isso. Fiz muitos amigos, conheci muita gente e tal, mas aí eu entendi o mundo que tem ali dentro, por exemplo. E como que, a partir desse mundo, você tem toda uma gama de comportamento. Vou dar um exemplo. Numa das escolas em que eu trabalho, eles têm acesso a notebook educacional, né? Algumas das séries têm acesso ao notebook educacional para trabalhar ali, para participar na sala. Não tem como. Eles vão acessar comunidades ali, todas as plataformas que eles usam têm uma versão online, mesmo que você não possa instalar programas não autorizados nos notebooks, você tem as páginas de internet que é por onde eles conseguem acessar alguns. Então, muita coisa, aquela estrutura antiga de vou passar uma atividade e vou colocar em geral, eles podem estar em silêncio e trocando todas as informações do mundo. Então, a forma como você estrutura uma aula ela precisa ser pensada cruzando com esse digital, né? Então, tem que ser uma coisa de vamos pesquisar, tem que ser uma coisa para mim de a sua opinião, para você refletir, porque não tem problema se você ouvir um pouco da do colega, mas você refletir pela sua, reescrever, reentender, ter um momento talvez de escrever à mão. Tem que ter esses momentos, porque a gente tem que entender que tá passando pelo virtual, porque o virtual é real, principalmente para essa geração, principalmente para essa galera. Então, quando eu ouço você, Gardênia, falando sobre essa preocupação, sobre essa observação para as comunidades, sobre como está funcionando o movimento, eu sinto muito mais segurança, né, em seguir as orientações e compreender, porque realmente está indo bem mais além daquilo que eu estou vendo em sala. Então, eu vejo um pouquinho, mas eu não tenho a competência toda que, né, que você tem, que a Editora do Brasil, que a galera tem para fazer. Aí, na hora que eu ouço isso, eu falo, poxa, eu entendi. Eu percebi um pouquinho desse movimento, mas tem esse iceberg inteiro ainda aí. E é muito legal perceber que tem gente discutindo. Porque, de novo, querido professor que está aqui com a gente sabe que o horário é corrido, a gente sabe que você tem uma porrada de aula, a gente sabe que você tem muitas aulas para dar, que você tem muita coisa que vai, tem várias escolas, tem uma série de coisas que às vezes a gente não consegue se formar como nós gostaríamos. Às vezes a gente tem essa dificuldade. E é para isso que a gente tem as ferramentas da editora, para isso que tem o programa. O AR43, por exemplo, é uma formação para você se formar, sei lá, lavando louça, indo até a escola, me deslocando, pegando o transporte público, porque ali você já entende algumas coisas, né? Então, isso eu acho muito interessante. Deixa eu E, puxar a a gen- Regiane. e assim, né, Fica à Kelly, vontade, não, Rê. não aguento. Não dá para a gente desprezar mais esse meio de aprendizagem. Jamais. É um meio de aprendizagem. Não tem como dizer eu desconheço, eu não sei. Às vezes a gente fica, né? E assim, eu lido com isso, é como eu coloquei aqui. Não tem 3 meses que eu ouvi de uma professora, né?
acabamos entrando numa discussão até calorosa, porque ela disse: essa internet está acabando com os alunos. Não tem como. E aí, tudo bem, eu escutei, né? Depois eu chamei para conversar, porque o professor ele não pode ter esse olhar. Desculpem, professores e professoras, não dá para ter esse olhar. Acabou, tá aí. Eles vivem isso, eles estão nisso o tempo inteiro, né? O virtual ultrapassou para o físico, é bem isso, acabou. A gente tem que só entender um pouquinho para poder ajudá-los, não é? Porque até comentei com essa professora no dia, internet, ela não é como a TV aberta, né? Que você troca lá de canal e o conteúdo está lá, né? Você tem que ensinar, e para eu ensinar eu tenho que entender um pouco, senão a coisa desanda, não é? Então, tá aí, é uma ferramenta de aprendizagem e muito importante, não é? Eu falo que são paradigmas que estão sendo reestruturados no processo de Sim. ensino e aprendizagem, e a gente tem que estar atento e tem que ir aprendendo. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa entender um pouquinho mais. A Gardênia teve uma fala fantástica aqui, na hora que ela falou assim, você falou, Gardênia, que existe o papel do professor, principalmente para ajudar a gerir essa quantidade de informação, a acessar essa quantidade de informação, a entender, né, o que é válido, o que não é, a ter um senso crítico com isso, porque como tudo vem, né, tanto a resposta de um estudante, quanto a resposta de um leigo, quanto a resposta de um doutor, eles vão vir na mesma camada de categoria, né? Vão vir da mesma forma. Então, saber fazer essa diferenciação, entender o que é o que, tem um papel para o professor, sabe? A gente tem um papel importantíssimo, inclusive, nesse momento, que é para saber realmente como navegar, né? E não naufragar nessa coisa toda, nesse mundo todo. Então, eu achei muito legal ouvir a tua fala aqui, entender um pouquinho mais. E eu queria pedir, se possível, se você puder me ajudar aqui, como professor, como o Keller professor, que estratégias práticas, se você tem alguma recomendação que você acha que é interessante, que pode funcionar para os professores testarem também, para como que eu faço para reter a atenção, manter essa atenção, essa dedicação dos estudantes quando eu falo de um ambiente virtual? Porque lembrando, a atenção é a grande moeda virtual, né? É isso que todas as plataformas, todo mundo, TikTok, por aí vai, todos eles estão disputando. Então, aqui sim, professor, a gente tem um pontinho de disputa, mas não se preocupa, porque esse ponto de disputa está entre todos, que é como que eu seguro? Porque a dispersão digital existe, né? Ela tá presente. Então, como que eu posso fazer, ou que dica que eu posso dar para os pais me ajudarem também, para ajudar a navegar nesse espaço? Porque eu acredito que essa é a grande queixa que eu ouço dos professores, é justamente que, não sai do celular, não, aquilo, isso outro, desatenção. Então, eu imagino que realmente o desafio é muito sobre como reter essa atenção. E eu falo do professor, porque eu sei que, por exemplo, quando a gente pensa na Editora do Brasil, as plataformas que a Editora do Brasil ajuda a desenvolver ou trabalhar, elas já pensam em como ser interessante, né, para poder manter essa atenção do estudante ali. Então, eu sei que pelo lado do aplicativo, pelo lado da programação, pelo lado da ideia, isso já está sendo pensado. Mas eu, enquanto professor, como que eu posso fazer para potencializar isso segundo a tua experiência? Eu acho que antes de qualquer coisa é não resistir, né? Porque eu posso não Perfeito. gostar de jogo, eu tenho ansiedade infantil se eu for jogar e acho que é até injusto dizer que é ansiedade infantil, é uma ansiedade, sei lá, mas se eu imaginar que o bonequinho ele pode cair e acontecer alguma coisa, eu já não quero jogar. Eu não gosto de jogar, né? Então, assim, eu acho que uma dama ali, um tabuleiro, para mim está confortável, e nenhuma daquelas pecinhas vai correr o risco de cair no fosso, que o Sonic vai cair. Não, não, não gosto. Não sou obrigada a gostar de jogo. Não sou professor, não é obrigado a gostar de tecnologia, não é obrigado a gostar de inteligência artificial, mas ele não tem o direito de atrapalhar o desenvolvimento do aluno por causa da Verdade. limitação dele. Ele não tem esse direito. Então, primeiro, compreender que eu posso não gostar, mas eu não tenho o direito de atrapalhar o desenvolvimento do meu aluno que vive com toda essa realidade digital. Né? Então, primeiro é compreender isso. E o que é que eu tenho a meu favor como professor? Tá? Eu não gosto de jogo, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou praticar a BNCC,
a BNCC, ela evoca esse aluno para o centro do aprendizado. Qual aprendizado? O aprendizado da minha aula maravilhosa? Não, o aprendizado dele. Não é o aprendizado da minha aula, é o aprendizado dele. Ele precisa se enxergar e ser protagonista, estar neste centro de aprendizagem. Pronto, já ganhei aí o meu cenário perfeito. Se eu tenho resistência a jogo, se eu sei que eu tenho que usar um jogo, se eu tenho resistência à tecnologia, eu sei que eu preciso usar porque é a realidade do meu aluno. Eu vou usar isso a meu favor, vou trazer ele para o centro. E a terceira coisa que eu queria evocar aqui é não subestimar a inteligência dele, considerar as suas rotas alternativas. Ele não deixa de aprender quando ele sai dos muros ali da escola. Ele parou, bota o aluno dentro de uma caixa e só tira no outro dia para dentro da escola. Quando ele sai, ele vive experiências. Ele tem essas comunidades, essas redes onde ele aprende, onde ele troca. E aí eu trago isso. Eu considero isso também, né, trazendo uma proposta de pertencimento, onde esse aluno venha co-criar, né, onde eu vá lhe ajudar a ele desenvolver o próprio aprendizado, usando as tecnologias e considerando essas rotas alternativas fora da escola a meu favor. Então, eu trago uma atividade onde esse aluno é protagonista de verdade, onde ele cria, mas a matização científica sempre vai ser minha, porque eu estou aqui há mais tempo. Então, o professor ele precisa se apropriar da posição dele. Se eu sou um professor de ciências, eu estou aqui há mais tempo. Eu estou aqui, é minha função social trazer os conhecimentos científicos para esse aluno. Isso é meu de direito, isso nenhuma tecnologia vai tirar, ele se empodera disso, e qualquer ferramenta que esse aluno use, quem vai ter esse conhecimento, esse professor, ele é a autoridade do conhecimento nesse sentido na sala de aula, e ele vai usar isso em favor do desenvolvimento do aluno. E aí ele vai usar tudo que esse aluno tem, essa energia de criar, porque eles gostam de criar, as múltiplas possibilidades que as plataformas permitem. Eu falo plataforma LMS, eu falo plataforma, ambiente virtual de aprendizagem, plataforma de jogos, todo tipo de plataforma, ele tem essa desenvoltura, mas esse contorno científico de aprendizado, essa intencionalidade pedagógica, ela é minha, eu tenho que me apropriar dela e me empoderar dela, porque eu não entrei ali pela janela, eu não estou ali de graça, eu tenho uma história, eu estou ali legitimamente como professor. E esse aluno vai trazer a toda a energia dele, né? Toda essa desenvoltura, esse domínio, e eu vou arquitetar ali. Deixa eu dar um exemplo. Roblox. Me soltar num negócio de Roblox, eu vou botar um quadrado e vou sentar em cima dele, porque eu não vou conseguir sair pelaquele mundo, que eu não tenho orientação geográfica para andar naquele negócio ali. Eu não vou conseguir fazer nada. Os meninos criam os becos e vielas e conseguem navegar naquilo ali. Eu não sei jogar Roblox, eu não saberia, eu não tenho coordenação geográfica para me movimentar ali, mas eu poderia pedir que ele criasse uma aldeia medieval. Olha o desafio. Se ele cria uma aldeia medieval ali, eu vou saber enxergar ou não, como professor de história, eu vou saber enxergar uma aldeia medieval. Mas quem criou ele, eu não botei um único bloco, né? Perfeito. E eu vou saber. Posso corrigir, posso falar, por que tem isso eu aqui, digo, né? tá Porque o faltando conhecimento isso, está né? comigo. Por que vocês não arquitetam a nossa própria escola? E ali eu vou conseguir ver a geometria, a geografia, a parte científica, eu vou conseguir enxergar como professor, eu vou conseguir avaliar. E eu trouxe aquele projeto onde o aluno foi protagonista, onde ele desenvolveu, eu consegui enxergar com a minha parte nesse projeto todo, mas é dele. Então, quando você traz isso para o aluno, você considera, respeita a inteligência dele, traz ele para o centro, mas você também reconhece quem é você nesse contexto, é só sucesso. Perfeito. E Passa por aí, uma né? autoestima do professor também, né? A gente entender que, pô, né, eu sou necessário, eu tô aqui por isso, não tô de brincadeira mesmo. E Fala, essa Rê. fala da Gardênia lembra muito bem essa questão que a gente já vem falando muito antes da internet. Aliás, Piaget e Vygotsky já deixaram isso bem claro antes da internet para a gente, né? O professor, ele não é o retentor de todo o saber. Ele tem que estimular ali a criatividade, a vontade de aprender. Ele tem que mediar toda essa coisa, né? E aí ele consegue. Aí é o que eu falo das técnicas construtivistas, que elas nos ajudam muito nessas questões, não é? Porque você sai daquela posição de eu sei tudo e fala, peraí,
Eu também quero aprender. Porque a gente ensina e aprende, né? Paulo Freire já dizia o tempo inteiro isso, né? E aí você consegue, então, realmente entrar nesse ambiente, mesmo não sabendo tudo, porque você não precisa saber tudo, não é? Sim, acho que realmente, eu quero até voltar a esse comum, né? Mas para poder deixar bem claro, muitas vezes que a gente fica com essa ansiedade como professor de falar assim, ai, nossa, mas eu não tenho esse controle, não tenho. O papo não é sobre controle mesmo, é sobre direcionamento. Acho que cada vez mais a Estimular, educação, estímulo, direcionamento, estímulo. orientação, o ponto do senso crítico, que eu acho que como professor de filosofia é algo que é extremamente importante. E, de novo, entender que quando você tem uma orientação bacana, um suporte bacana e uma boa plataforma, ela melhora você como professor. Vou dar um exemplo para vocês também aqui, no meu caso, um exemplo bem pessoal mesmo. Uma das escolas em que eu trabalho, eu trabalho com uma matéria que é sobre um aprofundamento. Eu não dou redação, porque eu não tenho nem informação para isso, mas é um aprofundamento de argumentação para você compreender as redações e por aí vai. Porque todo mundo sabe, nas redações vestibulares, você tem uma proposta de texto, mas o interessante é que você vá um pouco além da proposta. Então, meu trabalho como professor é pesquisar sobre as propostas que estão em voga e por aí vai, e trazer uma problemática a mais, trazer um outro olhar, é dar uma aprofundada nesse assunto. Isso eu consigo fazer. Mas eu não tenho competência, por exemplo, para corrigir todos os aspectos, né, de um texto dos estudantes, um texto argumentativo ali dos estudantes. Tem uma plataforma que faz o processo de correção para mim e me orienta, fala, olha, esse cara fez isso, foi isso aqui, eles estão errando bastante nesse ponto, tal, tal, tal. Pronto, você entende que eu não tenho essa formação, eu não tenho essa competência, e talvez adquirir essa competência vai levar um tempo muito grande para mim, na idade que eu tô, na correria que a gente tem. Então, não vou lecionar, eu não tenho nada a oferecer nessa matéria. Não, eu tenho. Eu tenho como oferecer aquilo que é a minha especialidade, que é trabalhar com senso crítico, é gerir informação, é entender o movimento social que a gente tem, e aí eu oriento ali, então me melhora como professor. Porque então a tecnologia ela tem essa função, ela está aqui para facilitar alguns processos que a gente tem. Tem algumas coisas que são simplesmente fantásticas para a gente utilizar. E, de novo, mas a plataforma podia fazer isso sozinha? Não, não pode, porque precisa do professor que está ali com eles, na sala, que está acompanhando, que conhece o estudante, que sabe a dificuldade que ele tem, que sabe o dia a dia, que vai conversar, que vai dar um abraço, que vai ter o toque, que vai pegar na mão, que vai falar, é isso aqui. Então, tem todo um processo nosso, e até quando ele fizer uma pesquisa específica, falar assim: olha, isso aqui tá cheirando estranho, isso aqui não tá esquisitinho, da onde será que veio? Vamos pesquisar. E dar essa orientação para que o fundamento da onde ele está tirando aquela informação, aquela discussão, seja um fundamento bom. Então, tem a função do professor, e, de novo, uma tecnologia bem utilizada, uma base bem bacana, um suporte bacana, como o que a editora oferece, a editora do Brasil aqui, vai te capacitar para ser um professor melhor. E isso é fantástico, cara. Isso é uma parada da tecnologia que é fantástico. E eu não vou nem conversar, meu querido professor que está aqui presente, sobre aquelas coisas burocráticas que, se você souber usar bem uma inteligência artificial, ela te ajuda a organizar lista, por exemplo. Gente, eu me lembro do trabalho que eu tinha para organizar listas. Hoje eu não tenho mais. Eu jogo uma inteligência artificial e falo, organiza em lista por ordem de nome, por ordem de chamada, blá, 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 blá. Ela organiza aquilo para mim. Então eu ganho um tempo com esse processo, sabe? Então tem algo aqui ainda que a gente precisa compreender justamente para a gente ser melhores professores, para a gente ser melhores profissionais, né? Então tá ali presente, além de servir como uma orientação, uma navegação, porque nós somos os adultos, na relação com os estudantes, nós somos os adultos. Nós que vivemos, que entendemos, que percebemos a tecnologia vindo, que sabemos os erros que está ali no meio, as possibilidades, a gente está aqui para dar essa orientação. Essa é a nossa função, né? Então, bora lá, gente. Vamos com calma aí, meus queridos, que a gente tem muito a oferecer ainda enquanto profissionais, como professores, né? Calma, ansiedade, vai com calma para entender, porque já está aqui, faz parte. Eu quero puxar mais uma questão, que é justamente para mim entender um pouco sobre os suportes e as orientações e como que pode contribuir esses ambientes virtuais. E eu quero usar como exemplo os da Editora do Brasil. Eu quero usar como exemplo a aprendizagem híbrida que tem do sistema de ensino brincando aqui da editora. Porque aí você vai entender um pouquinho como a gente pode melhorar como profissional também, né, os nossos ouvintes que estão aqui, e entender um pouco mais o que ajuda a desenvolver nossos estudantes. Então, quero perguntar para você, Gardenia, justamente sobre
como que o sistema brincando, para a gente usar como exemplo aqui, pode ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais, emocionais, cognitivas e motoras. Por que que eu estou puxando esses aqui? Porque são habilidades que a gente não associa num primeiro momento para um ambiente virtual. Nós associamos que não, a habilidade motora tem que ser ali no presencial. É cognitiva, presencial. Emocional, social, presencial. E, na verdade, é isso que eu tô falando quando você tem um sistema bem pensado, um suporte bacana. O Brincando da Editora, ele tem, inclusive, esse direcionamento para trabalhar essas áreas. Então, Gardênia, me ajuda a entender como que a gente consegue trabalhar esses campos que parecem tão longe do virtual pelo nosso olhar, né? Por uma vivência anterior a essa virtualidade que a gente tem hoje, como que pode ajudar a desenvolver? E qual que é o papel do professor ali nesse processo todo? Então, especificamente o sistema Brincando, o nosso cuidado ao selecionar um ambiente virtual de aprendizagem era não ser apenas um repositório de atividades, não apenas Perfeito. ser um lugar onde o professor tem ali uma interação via fórum, ok, com esse aluno, mas que extrapolasse isso, que envolvesse a família e que desenvolvesse o aluno e que fizesse ele querer estar ali, se envolver com aquele ambiente. Então, para a educação infantil, como a gente tem aí, a gente depende do engajamento dos pais e também procurou pensar em como esse ambiente virtual poderia trazer para essa família e também fazer com que esse professor tenha essa ligação, né, especificamente quando se trata de educação infantil, do sistema Brincando, a gente pensou em duas coisas bem importantes, que é o ambiente do responsável, onde ele vai ali Bom, se comprometer com esse desenvolvimento, a gente chama essa família para estar junto, para desenvolver junto conosco, e o portfólio, que é onde vem esse socioemocional da família, vem essa entrega por parte da escola, é onde o professor ele consegue, naquele ambiente, entregar e dizer, olha o que está acontecendo com o teu filho aqui na escola, olha o que a gente está perfeito. construindo. Então, a gente pensou nessas duas coisas quando a gente foi elaborar a plataforma do Sistema Brincando. Quando a gente olha para os alunos ali do primeiro ao quinto, a gente queria ser mais interessante, não só para o professor, claro, para o professor ele tem uma série de recursos, ele tem um ambiente info, onde ele pode criar uma trilha de aprendizagem, ele pode colocar uma atividade com diferentes mídias engajadoras, os vídeos sempre atrás, os games, mas a plataforma ela tem todo um processo gamificado, onde esse aluno tem um mascote lá dentro, que ajuda ele a desenvolver esse socioemocional. Ele tem um avatar onde ele vai criar, né, a imagem de si naquele ambiente, e ele também Muito tem legal. todo um desdobramento de conquistas ali, porque de acordo com o engajamento, com o envolvimento dele, ele vai ganhando moedas para comprar os acessórios do seu pet. Então, assim, ele tem que comprar, que cuidar desse pet, mas ele pode estar mimando esse pet, então ele tem que conquistar com o seu engajamento. Né? Ele tem que Todo entender o processo ali. tem que entender, ele vai fazendo ali Ah, as que trilhas, legal. atividades e vai ali ganhando recursos para cuidar do seu pet. Tudo isso nesse grande sistema de um envolvimento de compromisso, de responsabilidade, desenvolvimento socioemocional. E é muito interessante isso, né? Porque não é uma atividade pela atividade. Né? A atividade ela já pode ser bastante interessante a partir da intencionalidade do professor. E outra coisa muito bacana, né, é a inteligência artificial que vem aportar, né, dar apoio ao professor com o sistema Brincando. Ele tem uma inteligência artificial específica, que é o WhatsApp Educa, que é um chat de WhatsApp, porém, né, a gente sabe que a inteligência artificial ela pega informações do mundo todo e ela pode alucinar, né, pode trazer informações Uhum. equivocadas de um momento ou outro. A inteligência artificial da coleção, né, do sistema Brincando, ela foi treinada exclusivamente com as visões dos autores do sistema, unicamente com a proposta pedagógica do sistema. Então, tudo que o professor pergunta ali, naquela inteligência artificial, está tudo de acordo, né, tá uma inteligência treinada exclusivamente com essa proposta. Deixa eu dar um exemplo, Uhum. ele busca uma atividade X, eu quero uma prova com 10 itens sobre vulcanismo.
E aí ele pode pedir que seja adaptado para um aluno com TDAH ou com alguma especificidade, e a inteligência artificial vai montar aquilo para o professor. Ele pode pedir uma apresentação, um projeto a partir do capítulo 2. Então, essa inteligência artificial vem como suporte para essa parte mais operacional, porque o conhecimento, né, o domínio da área é do professor, mas ele pode usar essa ferramenta para ser mais ágil com a parte operacional de construção. Ele traz a ideia dele, a inteligência artificial ela dá corpo àquela ideia do professor. Uma atividade, um planejamento, um projeto. Desenvolva um projeto para o final do capítulo 2 que use a metodologia STEAM, uma metodologia ativa, e a ferramenta traz todo o passo a passo para esse professor ajudando no dia a dia, né? Então, assim, a gente se preocupou em trazer um repertório tecnológico de vivência, de crescimento para esse aluno, de envolvimento, que fizesse sentido, mas que também deixasse esse professor muito seguro, muito tranquilo e instrumentalizado, pronto para essa agilidade desse mundo digital, né? Sim, sim. Só para falar um pouquinho sobre a Zap Educa, que é uma parada muito legal, para o professor é muito legal, porque inclusive tem várias plataformas que você tem que baixar um novo aplicativo, né? Você tem que baixar alguma coisa, você tem que entender aquele aplicativo, aí você tem que lembrar que aquele aplicativo existe no seu celular para você ir atrás dele para dar uma olhada. Gente, essa inteligência artificial do Zap Educa, ela é maravilhosa porque ela já tá no teu WhatsApp, parece um amigo assim. E aí você vai lá e fala, oi. Aí ele fala, oi, sabe teu nome? Ele fala, oi, Keller, tudo bem com você? Aí você fala, tudo ótimo, tem que fazer ali um projeto, uma aula, não entendi tal coisa, me ajuda a pegar isso aqui, quero uma aula do capítulo tal sobre tal tema. Cara, é bonitinho todo o conteúdo, tipo da aula, o que que você fala, proposta de atividade. E de novo, não tá fazendo para você, porque você vai ter que dar aquele teu toquezinho, aquilo que é teu, aquilo que é pessoal, aquilo que é o seu ponto. E isso é muito legal. Você, sei lá, quero fazer isso aqui com quadrinhos. Você pode dar ideia lá com quadrinhos. Ele vai pensar e vai bolar algumas propostas para você. Então é muito bacana e de novo, são coisas que melhoram a gente como professor. E isso é É um muito legal. suporte pedagógico importantíssimo, É não um é? mundo, Regiane, que imagina É um o que que a gente suporte pode fazer com pedagógico. isso. E a gente até comentou isso aqui uma outra vez. A gente sabe das formações iniciais, que elas não vão te dar tudo que você precisa, você tem que se formar o resto da sua vida, né? Formação contínua é o tempo inteiro. Mas pense, eu comentei isso e você também, Kelly. Se você sai da universidade, se eu tivesse tido essa chance, não é? De sair, ter suportes, não é? Materiais que me ajudassem na minha docência. Seria uma outra professora hoje, não é? É completamente diferente esse tipo de suporte. Você tem, e aí a Gardênia colocando também na educação infantil, que eu falo a importância da educação infantil, porque ela Verdade. faz parte, né, de todo o processo ali da educação que a gente tem, né, é fundamental do aluno, a educação básica. Então, assim, a gente ter como ponto forte, né, a estrutura de uma boa educação infantil, de um bons anos iniciais. Como é que essa criança chega lá nos anos finais e no ensino médio? Muito melhor. Sem contar que se ela tiver uma base também para utilizar esse mundo virtual, Também, não enquanto ela pensa, está nessa primeira fase, exatamente, né? exatamente, como é que ela chega, né, que a gente tenta, vai ensinando, vai ajudando ali, quando ele chega na escola no primeiro aninho, mas se ele já vem de uma educação infantil, que já teve, que já passou, que já conhece, é completamente diferente, gente, é o Anos, que eu falo, anos. é você precaver tanta, como é que fala? É você pensar em tantas coisas, antes mesmo ele se imaginar o tanto que ele está aprendendo. É Que é o uma papel coisa. do professor, né? É o papel do Exato, educador, né? antecipar, exatamente. Se antecipar, não é? Cara, é maravilhoso, porque, de novo, vamos lá, pensando agora como pai, você que está ouvindo a gente aqui, professor que está ouvindo a gente aqui, como um responsável, como alguém que se preocupa com o seu estudante, a gente sabe que tem várias coisas na internet que é difícil a gente ter esse controle, é difícil a gente ter esse cuidado. Se tem um sistema que também está trabalhando para te educar nesses espaços, para entender esses espaços, para entender um comportamento, uma parte humana desses espaços, gente, é tanta coisa que nós passamos por estar desbravando esse mato que a gente vai auxiliar eles a não precisar passar por isso ou ter muito mais base na hora de passar por isso. Então é um cuidado que eu acho maravilhoso. Fique conosco que nós já voltamos pro papo.
Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Enfim, tô amando esse papo, essa ideia de trabalhar com inteligência artificial, essa ideia de trabalhar com esses sistemas educacionais, com um ambiente virtual que funciona, é algo muito legal, que aprofunda isso, que expande a sala de aula, que traz informação para o professor, que é algo muito importante. Eu queria perguntar aqui para você, Gardenia, uma paradinha, que eu acho que é muito legal, que a gente sempre gosta de experiência pessoal, assim, sobre como que funcionou, sobre sucessos, sobre algo que ocorreu. Então eu queria perguntar se você tem algum exemplo, alguma história, algo sobre essa aplicação da aprendizagem híbrida que você falou, foi efetivo, que legal que teve isso, olha só esse resultado, foi a mais do que eu queria, foi diferente do que eu esperei, e como que ela ajudou a enriquecer esse processo educacional, e é legal para a gente entender como ela pode ir além, né? Como ela pode ir além da sala de aula, como ela pode me ajudar a visualizar coisas, como ela pode me ajudar a trabalhar pontos, até para estimular o professor que talvez não tenha esse acesso, ou que às vezes tem acesso, mas não sabe utilizar ainda, a realmente ir para desbravar esse espaço, porque tem muita coisa ali, dá para nossa aula ficar muito mais fantástica, ela ficar muito mais significante, ela tá muito mais presente de várias formas, com um bom uso do virtual, com um bom sistema, com um bom suporte. Você tem alguma história, algum caos, alguma coisa assim legal que possa contar pra gente? Eu tenho uma bem recente e eu sou professora de uma pós-graduação de metodologia ativa na área da educação. Então, eu tenho os professores que trabalham em escola e que têm escola. E na minha última disciplina era tecnologia aplicada à educação. Perfeito. Poucos dias antes de começar essa disciplina, alguns alunos começaram a sinalizar no grupo de WhatsApp que não iriam poder participar da primeira aula e pediram toda a referência bibliográfica para fazer essa leitura em casa, sendo que eu não passo referência bibliográfica pré-aula. Não tem, para que eles não venham para a aula contaminados com a leitura e queiram ouvir aquelas frases da leitura na minha aula. E aí, o que acontece? No primeiro dia de aula, eu monto um mural colaborativo, que é a plataforma Padlet, não sei como fala, mas ali é o nosso ambiente de colaboração, onde a referência bibliográfica ela é feita colaborativamente. Todos aqueles alunos vão trazer, no decorrer da aula, artigos, vídeos, memes que fazem sentido para a discussão daquele momento e que vão aportar toda a nossa discussão ao longo da disciplina. É uma referência bibliográfica colaborativa, a gente cria junto. Perfeito. Então não tem uma pré-leitura, não tem um direcionamento teórico que você vai seguir para aprender novas tecnologias aplicadas à educação. A gente vai construir junto o que fizer sentido. Aí, na fala, um vai lembrando, eu li um livro que falava sobre isso. Aí eu digo, bota no nosso mural. O nosso mural é uma coisa linda. Aí tem áudio, tem vídeo, tem PDF, tem todo tipo de documento, e a gente vai curtindo assim as publicações uns dos outros e comentando, esse documentário que você colocou, eu achei super interessante. Aí comenta, e o outro vai curtir, vira o nosso ambiente, a nossa comunidade, mas a gente constrói junto. E aí, esses professores levaram isso para suas escolas, né, construíram todo o conhecimento de modo colaborativo com esses alunos a partir de uma plataforma, né, colaborativa, de um mural colaborativo, e foi muito rico, porque virou o conteúdo de todo mundo, era referência bibliográfica de todo mundo. Foi muito bacana, uma experiência exitosa, me deixa muito feliz e orgulhosa, porque havia uma empolgação, então as pessoas queriam colocar conteúdo ali dentro, iam lembrando a partir da aula coisas que iam enriquecer, e ficou muito rico, porque eu tenho as minhas experiências, as minhas referências, as minhas leituras, só que ali eram leituras de 35 pessoas. Imagina a riqueza disso. Referências de 35 pessoas.
né? Coisas que uma só não viveu. Então, foi uma referência muito mais rica do que se a professora tivesse proposto algo estático, algo definido. Acho que eu tenho muita alegria em compartilhar essa experiência e sugerir, usem porque é gratificante. Nossa, amei a ideia. E sabe o que eu pensei aqui? Olha só, Regiane, você me aguarda, que eu vou terminar a pedagogia e eu vou aí, né, olhar para você e falar, Rê, tem espaço aí para o coordenador, para um Claro, vice-diretor, para não, eu alguma já coisa? falei que você vai ser, esse é meu sonho, Sabe por que eu tô o falando isso? Porque Keller imagina, comigo. imagina só se a gente consegue fazer algo assim para os ATPCs, para as aulas de trabalho pedagógico dos professores. Olha que bacana, porque tem aquela reclamação que a gente reclama no fundo do nosso coração, mas a gente sabe que infelizmente faz parte pela realidade de como funciona os processos de aula e por aí vai, que nós acabamos ficando muito isolados como professores nas nossas matérias, a aula é nós que estamos lá, a gente tem só o momento do café e a hora de trabalho pedagógico para trocar. Imagina a chance de construir um mural desse Também. onde você pode colocar o áudio, o vídeo, o podcast que você indicou, como isso fica rico e como você soma ali a mente, não do coordenador que está dando a formação só, que eu acho que é Sim. essa a ideia da Gardênia, né? Ela tá ali orientando e construindo com esse coletivo, que juntos nós somos muito maiores, né? E, de novo, quando a gente fala de pessoas, não é um mais um é dois, né? A gente tem dois ali que pode ser uma explosão de conhecimento, de ideia, de Perfeito. criatividade. Então, imagina que legal uma dica aqui para os coordenadores que ouvem a gente, que trabalham com podcast, apresentando para os seus professores, né, para essa formação. Tem uma coisa incrível aqui, ó, eu achei muito legal. Dá para trabalhar, claro, com os estudantes, você está no ensino médio, então, que eles já têm uma liberdade maior, um conhecimento maior de documentos. Tem pontos incríveis que dá para fazer com isso. Gostei. O que que você achou, Rê? Gente, muito bom. É o que eu falo. E assim, né? A gente vai ficando cheio de ideias mesmo o tempo inteiro. Só Vai, que eu brinco, vai. e você falou tudo agora. Pena que não dá, né? A gente chega lá, é tão. A gente tem não é? Por isso que, olha Tem que aí, fazer, mas aí dá. vem a Vambora. ideia. Híbrido, por que não? Né? A gente montar formações. Quem quer participar? Não é? A gente não vai ser dentro do horário. Eu fiz isso numa outra escola. Né? Nós tínhamos um grupo de formação que elas participavam da formação porque queriam, não era o obrigatório. E aquilo aumentou, viu? Só que hoje eu brinco, né? Eu era coordenadora, né? Naquele momento eu estava coordenadora. Hoje, estando diretora, são outras É, demandas. Aí tem eu muita anoto coisa. as ideias. Mas fica realmente a ideia, isso dá para fazer, não é? Você montar uma formação. Gente, quem quer participar? Né? E ali você, de forma híbrida, você consegue atender muito mais pessoas e a pessoa consegue, né? Você pega em horários que, né, combina ali, enfim, e realmente vão surgir muitas ideias. Essa troca, Keller, que você fala, que faltam momentos. Hoje eu percebo que realmente a gente não consegue na logística que vem. Estou falando da rede estadual de São Paulo, que a gente tem, né, muita coisa que já vem. E você tem que fazer e pronto, não tem como você fugir, mas você nunca pode esquecer da realidade da sua escola. Sim. E isso eu sempre chamo a atenção. Então, quais são as dificuldades do meu professor? Porque as dificuldades do meu professor não é a mesma que a sua, Keller, ou da Gardênia, pode ter certeza que tem pontos específicos, e aí o coordenador, o diretor, ele não pode deixar passar, porque essa formação continuada depende dos gestores, né? De quem está ali na escola, não tem como. E aí fica a ideia, e aliás, olha aí, vou até pedir ajuda, não é? Quem sabe a gente não consegue num próximo episódio aí, Gardênia, eu poder contar aqui, né, de formações que a gente tem feito de forma híbrida e realmente atendendo às necessidades dos professores, que eu tenho certeza, né? Eu posso falar assim, eles têm uma vontade enorme de aprender, gente. Né? E é por isso que eu falo que eu passei por este processo. Mas também ainda há muita dificuldade. E aí eu falo, não adianta você. E aí vem aí, né, o parênteses da Regiane. Não adianta você instrumentalizar uma escola inteira com notebooks, com computador, com coisas de primeira, tá? Se você não faz a formação, se você não capacita, e estou falando de coisas técnicas mesmo, tá? E aí fica uma coisinha que eu brinquei outro dia, e eu falo que eu não tenho medo de falar, né? É que nem você ter uma biblioteca cheia de livros, e você tem os melhores livros, mas as pessoas não sabem ler. E aí?
né? Então a gente precisa ajudar sim, porque a gente está falando de uma realidade do Brasil inteiro, tá? E se eu vejo aqui ainda em São Paulo, que você sabe que a gente tem bastante ferramenta, tem bastante curso, ainda encontramos professores com medo, então, né, com medo, com receio, que desconhecem, enfim. Ah, Regiane, mas tem que buscar. Mas também existem políticas públicas que precisam nos ajudar, não é? Não dá só para ficar buscando sozinho. Tá certo. Show de bola. Então, quero lembrar o meu querido professor que está aqui presente para dar essa chance. Se você ainda não deu uma chance para inteligência artificial, dá essa chance. Pega uma tarde. Sabe aquela tarde que você tá suave? Tá suave, já aplicou as provas, daqui a pouco vai ter que corrigir. Aí você fala assim, tô suave. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha, entende como que você pode utilizar. Pesquisa o uso da inteligência artificial para a educação. Pesquisa plataformas. Vai lá no Instagram da Editora do Brasil e dá uma olhada nos materiais que tem. Digita aqui, a Zap Educa, que foi um dos pontos que nós conversamos sobre. Pode digitar, vai lá no Google. No Google, não precisa nem no TikTok, que é a novidade dos jovens aqui. Vai lá e digita a Zap Educa, que você vai entender. Procura Sistema de Ensino Brincando, da Editora do Brasil, para você ter uma noção das possibilidades que tem. Tem vídeo explicando, tem material, tem folder, tem bastante coisa que ajuda a dar uma explicada também, para você entender um pouquinho mais. No mínimo, você vai sair dali com ideias e entendendo as possibilidades da educação para o plano do digital. Acho que é algo muito legal para a gente poder trabalhar e para a gente poder se desenvolver um pouquinho mais. E lembrando, professor, nós vamos ser essenciais sempre, porque nós somos profissionais, nós estudamos para isso, é importante a nossa presença ali. Mas dá para a gente ser muito melhor se a gente aprender a associar com esse ambiente digital, com aquilo que tem disponível para nós. Pode melhorar a gente enquanto profissional. E aí é importante, né? Porque a gente sente bem, o estudante presta atenção, nós participamos, a parte criativa da aula é algo muito gostoso, muito gostoso. Eu sei que a parte burocrática às vezes dá uma pesada pra gente, mas tem formas de lidar com isso e a parte criativa é boa de aplicar, de estar na vivência de uma sala de aula, de ver o mural funcionando, de ver o estudante entendendo, é algo que é muito gostoso. A gente está ali por isso, é parte do nosso show como professores, né? E vamos então para os momentos finais aqui. Quero avisar Gardênia, que já deve estar ligado, é claro, que no momento final a gente tem aqui 3 perguntas dificílimas feitas para todo mundo que está presente nessa mesa. A primeira delas é: se você gostou do programa, olha que difícil. O que você achou do programa? Se foi legal? Essa é a primeira. A segunda é: como eu faço para te encontrar? Quero saber mais sobre Gardênia, sobre o que ela faz, sobre o trabalho dela. Tem como achar a Gardênia por aí? Como eu faço para encontrar? E a terceira é uma dica, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Pode ser uma música, pode ser um pensamento, pode ser um livro, pode ser uma ideia, pode ser uma receita. Faz tempo que a gente não tem receita aqui. Pode ser o que for, algo que seja um pedacinho seu para acompanhar o nosso ouvinte, nosso colega professor, professora que está aqui presente até o nosso próximo programa. E para dar tempo de você pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas clássicas para você. Se você gostou do programa, onde eu acho a Regiane? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Bora lá, se eu gostei, 4 folhas anotadas, hein? Ó o estudo de hoje. Fantástico. E as ideias que eu queria ter tempo de colocá-las todas em prática, quem sabe, né? Aos pouquinhos. A gente tem que ir fazendo para, né, dar certo. Eu adorei, gente. É muita ideia e é muita coisa que a gente também percebe que está faltando na gente, né? Porque acho que o legal da gente discutir, da gente refletir sobre o assunto é você se olhar e falar, peraí, o que está faltando? Sempre vai faltar algo, tá, gente? Você nunca vai ser completo. Mas o bom é você ir fazendo esse tipo de como é que fala? De teste com você mesmo, né? Eu sei isso, eu não sei, o que que eu preciso? E eu fui fazendo aqui, colocando um monte de pontos de interrogação na minha formação, né? Eu, como formador, o que falta? Enfim, precisamos de mais, viu? Por favor, precisamos de mais. Eu estou aqui no Arco 43, estou no Instagram, no Facebook, lá na escola, né? No chão da fábrica, onde toda essa mágica aí precisa acontecer. E eu já indiquei aqui uma vez e agora eu vou indicar de novo, porque é um vídeo que eu amei, que é do Paulo Freire, junto com o Papert, né? Que eles falam de tecnologia, gente, lá em 95, se eu não me engano, foi um pouquinho antes
do nosso Paulo Freire ir, né? Mas é uma delícia a discussão, porque Paulo Freire já falava o tempo inteiro que a gente não teria como fugir disso, desse novo olhar, desse novo caminho da educação. E aí eu brinco e falo, a gente ainda continua nesse novo, né? E olha, ele e a gente, né? Pessoas tão importantes já falavam que não teríamos como fugir disso, tá? Era um óculos que a gente ia ter que colocar e enxergar o mundo e aprender a viver nele, ensinar nele, mediar nele, eu acho que a palavra melhor é essa, né? Como ser um bom mediador aí no século XXI. Então assistam, é um vídeo de 50 minutinhos, mas é uma delícia, né? Porque mostra o quanto que a gente faz parte de tudo isso, nunca vai deixar de existir o professor, né? A gente faz parte, mas a gente precisa evoluir o tempo todo. Amei, gente, foi uma delícia. Perfeito, Rê, que bacana. Viu? Obrigado por estar aqui, obrigado por conversar com a gente, obrigado por dividir essas ideias, obrigado por ser quem você é, que está ali, sempre se esforçando para entender, para compreender, para pensar esse amanhã para os estudantes e para os professores, viu? Obrigado. E vamos lá, Gardênia Viana, que está aqui conosco, que nos deu uma baita aula de possibilidades aqui, o que a gente precisa muito. Acho que a gente ainda conversamos pouco sobre tecnologia, educação, ambiente virtual. A gente tem que conversar mais sobre, porque está aqui, já está no nosso bolso todos os dias, né? A gente já vive um pouquinho nesse mundo. Como professor, a gente precisa entender mais. Então, as 3 perguntinhas dificílimas para você, Gardênia. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou desse papo? Segundo, como eu faço para te encontrar? Você quer ser encontrada? Pode ser encontrada? Como eu faço para saber mais sobre o seu trabalho? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Então, meu povo, eu amei, eu adoro discutir ideias, criar, estar com as pessoas. Então, eu amei esse momento aqui, é sempre muito rico. Vocês podem me achar no Instagram mesmo, estou sempre lá compartilhando as experiências, é gardenia.viana, o meu arroba. E eu queria deixar um pedacinho, sabe quando as crianças querem brincar, aí estão um pouco com medo, aí, mas se eu cair? Aqui onde eu moro em Pernambuco, as pessoas falam assim, ah, se cair, do chão não passa. Do chão não passa, então vai, do chão não vai passar. E é o que eu deixo aqui, ouse com a tecnologia, ouse, mexa, brinque, crie, do chão não passa. Perfeito, perfeito. Gente, do chão não passa e a sua chance ainda é voar, tá? Quando a gente fala de educação aqui, se você se arriscar, a tua chance é voar, né? Exatamente. Gardênia, muito obrigado, viu, pela tua reflexão, muito Obrigada. obrigado por estar aqui com a gente, é algo fantástico, bater esse papo é algo muito importante, então agradeço muito. Obrigado, Gardênia, obrigado pela sensibilidade, por essa preocupação com o amanhã, por estar sempre buscando informação, por traduzir coisas que às vezes são tão difíceis, ou nós estamos na correria como professores, então a gente não consegue, né, atingir. Você está aqui traduzindo, facilitando, transformando em informação, transformando em informação. Agradeço muito por isso, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. Obrigada, meu povo. E vamos lá. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o papo. Eu acho toda a discussão sobre as possibilidades da tecnologia algo muito bacana. Não tenho essa veia ludista quando a gente fala de tecnologias virtuais e tal, de falar assim, ah, não, não dá. Gente, o progresso está aí, as coisas estão vindo. O importante é a gente entender como utilizar, entender as melhores formas de lidar, mas as coisas vêm, né? O movimento vem. A gente precisa entender isso tudo, entender o que lidar. Ah, mas isso aqui não funciona. Calma, vamos entender. O importante é a gente entender. Somos professores, trabalhamos com a ciência, o nosso trabalho é justamente esse: entender e traduzir. Então, acho muito importante. Eu fico imensamente feliz de saber que tem editora do Brasil, tem pessoas como a Gardênia que estão construindo e facilitando para a gente. Porque essa é a graça do rolê pedagógico, sabe? É pegar uma coisa que é bruta, que é difícil de entender, que é muito densa, e transformar em algo fácil, que nós conseguimos utilizar, algo compreensível. Esse é o trabalho do professor, e ter figuras como a Gardênia, como editora, construindo esses materiais e facilitando para a gente, eu acho algo realmente, realmente incrível, assim. Acho muito importante. Quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller em algum lugar, @CobKeller lá no Instagram, onde você tem. Tô falando de filosofia lá no Instagram, hein, gente? Vai lá que tem videozinho meu falando de filosofia, conversando. Esses dias eu tava doente, peguei dengue.
discutir filosofia e doença. É isso aí. Então, tô trocando ideia de filosofia do meu dia a dia. Estou também lá no TikTok como Keller Marcos. Pode dar uma olhada também, tem videozinhos lá. Tô postando toda semana, se der tudo certo, posto um pouquinho mais ainda ao longo do tempo. Tô tentando gerir melhor meu tempo também nesse processo todo. Me encontra na sala de aula, tô lá dando aula para os estudantes. É isso aí que é o meu ambiente, o lugar que eu gosto. E aqui no Ar 43, junto com Regiane Taveira e grande elenco que sempre cola com a gente aqui. E a minha indicação, eu vou indicar duas coisas, porque eu sou atrevido. Então eu vou indicar duas propostas. Eu quero indicar que você conheça uma pessoa que já participou aqui com a gente também, que assim como a Gardênia discute tecnologia, que é o Francisco Tupi. Ele fala sempre sobre jogos por aí, e o Tupi ele é muito bacana. Ele é autor de um livro daqui da Editora do Brasil, que é o Metaverso Educacional de Bolso, onde ele fala sobre esses ambientes virtuais, o que a gente pode fazer. Tem muitos conceitos, reflexões interessantes ali dentro do vídeo. Do vídeo não, perdão. Tem muitos conceitos e discussões interessantes dentro desse livro. O livro é dele, né, o Francisco Tupi, junto com a Helena Postas Leitão, que também discute esse avanço na educação desde sempre, faz parte da equipe da Editora do Brasil. É um material que eu gosto muito. E quero falar também para você, professor, principalmente quem for da minha geração, dê uma chance aos joguinhos. Né? Você já gostava do joguinho quando você era novo, quando você tava lá, moleque. Dê uma chance ao joguinho. Eu tô dando uma chance ao joguinho. Ó, eu comprei um videogameinho de bolso assim, ó, tá aqui na minha mão, quem tá vendo pelo YouTube tá vendo. Tá carregando aqui, tem um monte de joguinho aqui dentro. Aí eu vou lá, jogo um Tetrisinho, jogo um joguinho do Pokémon rapidinho e deixo quieto, tá ali do lado. Jogo um Sonic ali do lado, dá uma chance ao joguinho. Tem uma coisa ali dessa parte lúdica do joguinho que é muito bacana. Então, fica aí minhas duas dicas para vocês. No mais, agradeço muitíssimo a presença de toda essa equipe maravilhosa que está aqui, quem está por trás das câmeras, quem está aqui na câmera, na frente do microfone. Isso é feito para você, meu querido professor. Isso é feito para você dividir com seus colegas, para você fazer formação, para você entender um pouquinho mais sobre os avanços da educação. Eu sei que tem muita gente que nem é professor e ouve a gente, que eu recebo mensagem lá no Instagram falando que gosta de ouvir sobre, de falar sobre educação, mesmo não atuando diretamente nela. Então é muito legal. Um beijão para vocês. Quer saber mais de educação? Siga o @editora do Brasil, _oficial lá no Instagram. Você vai saber sobre tudo, a Zapeduca, brincando, tudo isso tem sempre postagem. Pode conversar, vai lá no inbox, troca uma ideinha nas mensagens, que tem sempre alguém para te orientar, te ajudar a entender um pouquinho mais. Cola com a gente nas redes sociais, que vale a pena. Você fica ali por cima e entendendo tudo o que tem de educação. Você viu que a equipe aqui é forte, né? No mais, eu agradeço a todos vocês. É para você, meu querido professor, é para você que esse programa é feito. Então aproveita, divulga, conversa, espalha para os outros, baixa no pendrive se precisar e entrega, manda o link que é para você. Agradeço muitíssimo. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.